Violência cresce na terceira noite de tumultos em França. Mais de 800 pessoas foram detidas em todo o país. Polónia e Hungria bloquearam o acordo sobre migração na Cimeira da União Europeia. ...875 detidos, números oficiais da terceira noite de violência em França. Tumultos contra a morte de um adolescente de 17 anos, abatido pela guarda francesa em Nanterre. Incêndios, barricadas improvisadas e pilhagens. Estas são imagens que se repetiram em várias cidades de França. Nael foi baleado por um guarda quando tentava fugir de um controle das autoridades por não ter documentos. O agente foi suspenso e está em prisão preventiva, mas a onda de indignação rapidamente ganhou contornos violentos. As autoridades francesas decretaram o recolher obrigatório em algumas regiões e mobilizaram mais de 40 mil agentes para tentar controlar as ruas. A revolta contra a ação policial propagou-se, inclusive à vizinha Bélgica. Nanterre, nos arredores de Paris, mantém-se epicentro da contestação e o bairro onde vivia Nael não tem descanso, mesmo com vigilância apertada das brigadas de intervenção. A localidade foi palco de uma marcha em memória de Nael esta quinta-feira. O treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, foi detido pela polícia, juntamente com o filho, no seguimento de uma investigação sobre racismo e discriminação quando Galtier treinava o Nice. O caso está relacionado com a fuga de um alegado e-mail do então diretor desportivo do Nice, Julien Fournier, no qual este denunciava a atitude alegadamente racista de Galtier como treinador da equipa na época 2021-2022. Galtier, que venceu o campeonato francês com o PSG esta época, não vai continuar no comando do clube e negou todas as acusações. O presidente da Ucrânia recebeu Greta Thunberg em Kiev esta quinta-feira. A jovem integra um grupo ecologista que trata os danos ambientais da guerra na Ucrânia. Mike Pence, candidato a presidente dos Estados Unidos nas próximas eleições, fez uma visita surpresa a Zelensky. Tudo isto num dia marcado por um novo ataque russo contra Kherson. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas. Em Kramatorsk decorreu o funeral de uma das 12 vítimas mortais do bombardeamento de segunda-feira à noite. Em Moscovo, o cardeal Matteo Zuppi, enviado especial do Vaticano para a paz, celebrou uma missa. As Nações Unidas pediram à Rússia e à Ucrânia para evitarem a utilização de explosivos em zonas habitadas. Numa reunião do Conselho de Segurança em Nova Iorque, a representante do organismo para o desarmamento lembrou que a intensificação do conflito afeta a vida dos civis. The vast majority of civilian casualties are a result of the use of explosive weapons with wide area effects. The missile attack in central Kramatorsk on 27th of June, which killed 12 people, is a case in point. The Secretary General has unequivocally urged all sides to avoid the use of explosive weapons in populated areas, as such use is highly likely to result in indiscriminate harm. A Rússia continua a negar o ataque a civis. O representante do país na ONU criticou o Ocidente por dar armas à Ucrânia. Угрозы, порождаемые поставками западного вооружения на Украину, продолжают нарастать и множиться на фоне непрекращающихся попыток наших бывших партнеров в очередной раз переложить на Россию всю ответственность за происходящее на Украине. Pelo menos 12 pessoas, incluindo crianças, morreram no ataque russo a um edifício na cidade de Kramatorsk. O ataque de terça-feira foi o último de uma série de bombardeamentos mortíferos contra zonas habitadas na Ucrânia. O governo português foi um dos que destacou o isolamento da Hungria e da Polónia sobre a política de asilo e imigração no final da Cimeira da União Europeia, sexta-feira, em Bruxelas. Estes 2 Estados-membros impediram a adoção de conclusões sobre este tópico.
Os líderes deveriam endossar um acordo dos ministros da Administração Interna, obtido a 6 de junho, sobre um mecanismo de solidariedade na gestão dos refugiados e imigrantes e de cooperação com os países de onde eles partem. A melhor maneira de resolver el impacto de la migración irregular dentro de nuestras fronteras es reforzar la cooperación entre los países de la Unión y los países de tránsito y los países de origen, pues es que me parece de puro sentido común, ¿no? Yo, a lo largo de estas 5 o 6 horas que hemos tenido de debate sobre la migración, no me ha dejado de sorprender la ceguera de algunos en el sentido de no reconocer la necesidad de incorporar la dimensión exterior al Pacto de Migración y Asilo. Os governos de Budapeste e de Varsóvia foram os únicos que votaram contra esse acordo ministerial. O Tratado da União Europeia permite o voto por maioria nesta matéria, mas os dois governos argumentaram durante a cimeira que havia um acordo político desde 2018 de que seria sempre feito por unanimidade. O primeiro-ministro da Polónia anunciou mesmo a realização de um referendo nacional sobre este tema. Polacy się mogli wypowiedzieć, czy chcą bezpiecznego kraju, czy chcą takich obrazków, jakie do nas docierają z niektórych miast, przedmieść zachodniej Europy. O segundo tema que dominou a agenda da cimeira foi a Ucrânia, incluindo uma análise informal do impacto que poderá ter a crise interna na Rússia depois da rebelião falhada do grupo Wagner. Nas conclusões adotadas, os líderes da União prometeram manter o apoio político, financeiro e militar no longo prazo. Compromissos para manter a segurança no pós-conflito e o uso para o esforço de reconstrução de bens russos congelados são áreas em que vão trabalhar. A inflação na zona euro voltou a descer, mas é pouco provável que os preços dos alimentos e outros bens de consumo diminuam em breve. A taxa de inflação homóloga foi de 5,5% em junho contra 6,1% em maio, mantendo a tendência de descida registada nos últimos meses. Apesar da queda sustentada, o custo dos produtos de consumo cotidiano continua a ser teimosamente elevado na Europa, em comparação com outras economias ocidentais. O custo está relacionado com o aumento do preço da energia e da mão de obra e com a guerra da Rússia na Ucrânia. Preocupante para os responsáveis financeiros da zona euro, a inflação subjacente subiu ligeiramente de 5,3% para 5,4%. O Banco Central Europeu terá provavelmente de prosseguir a política de aumento das taxas de juros, uma vez que luta para atingir a meta de inflação de 2%. O BCE aumentou as taxas 8 vezes consecutivas, de menos 0,5% para 3,5%, e espera-se pelo menos mais uma subida. O efeito em cadeia tem sido o arrefecimento dos preços das casas em toda a Europa, uma vez que os compradores são desencorajados a contrair empréstimos. A Justiça Eleitoral brasileira retirou os direitos políticos a Jair Bolsonaro durante os próximos 8 anos. O antigo presidente foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Os juízes do Tribunal Superior Eleitoral consideram que Bolsonaro utilizou a sua posição para desqualificar o sistema eleitoral e semear dúvidas sobre a imparcialidade da justiça quando tentava a reeleição. Bolsonaro, que tem 68 anos, só poderá concorrer a um cargo político aos 76. O antigo presidente já disse que vai recorrer. É considerado por muitos como um golpe na promoção da diversidade no ensino superior. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos acabou com a discriminação positiva com base na raça ou etnia no acesso à universidade. O presidente dos Estados Unidos está contra a decisão. Joe Biden teme o fim do equilíbrio social de oportunidades. While talent, creativity and hard work are everywhere across this country, not equal opportunity. It is not everywhere across this country. We cannot let this decision be the last word. O Supremo reescreve uma decisão com 45 anos e depois de ter revogado o direito ao aborto, volta a dividir o país. I'm worried that it's going to set America back, that it's going to limit opportunities for students of color, and it's going to limit progress that we've seen in the last few decades. So I'm concerned. Ending racial preferences in college admissions is an outcome that the vast majority of all Americans, of all races, will celebrate. A university doesn't have real diversity when it simply assembles students who look different but come from similar backgrounds and talk and act and think alike. Kamala Harris, a primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos, considerou que o Supremo
dá com esta decisão provas de ser cego à história e aos dados. Os transportes, o uso de combustíveis fósseis em casa e a agricultura são os grandes responsáveis pelas mortes devido à poluição do ar. Um novo estudo do Instituto para a Saúde Global de Barcelona analisou 2 dos principais poluentes da atmosfera. No caso das partículas muito finas, a atividade doméstica contribui para mais de 22% da mortalidade. No que toca ao dióxido de azoto, o grande responsável é o setor dos transportes, que está relacionado com quase metade da mortalidade. As tarefas domésticas mais poluentes estão ligadas ao aquecimento e ao uso do fogão, sobretudo em cidades onde predomina o gás e o carvão. Lisboa, em Portugal, não é das cidades mais afetadas pela poluição agrícola, mas a par de Amsterdão, nos Países Baixos, é das que mais sofre com a circulação naval, nomeadamente de cruzeiros. Com um aeroporto bem dentro da cidade, a aviação é também um grande poluente do ar na capital portuguesa. Uma equipa de investigadores italianos foi à fronteira com o espaço esta quinta-feira. Esta foi a primeira viagem espacial comercial da Virgin Galactic. Os 3 passageiros italianos puderam experimentar a microgravidade durante 10 minutos. A empresa norte-americana tem um novo voo comercial previsto para o início de agosto com passageiros privados.